vamos a mais um podcast Campus Connect. Então, estamos hoje aqui com uma convidada mega especial. Inclusive, eu pedi para ela me mandar um mini currículo dela para vocês entenderem o tamanho dela. Então, ela é graduada em Educação Física, especialização em Psicologia Familiar Corporal Sistêmica, neuroconsteladora sistêmica com aprofundamento em traumas e relacionamento interior e com mais de 20 anos de experiência em pessoas. E não mais do que isso, né? Ela é mulher, filha, esposa, mãe e após 2 perdas, descobriu sua missão, que é ensinar outras pessoas a viver mais leve. Então hoje a gente está aqui um pouquinho falando com a Gisele Maltaca. Gi, muito obrigada por ter aceito o meu convite de participar aqui do Com nosso certeza. podcast. Conte um pouquinho de você. Estou muito feliz e estou aberta a novos conhecimentos com você. Vamos lá, né, Vi? Enquanto você ia me apresentando, eu ia pensando o meu tamanho, né? O tamanho de tudo que eu fui construindo na minha vida a partir de um entendimento, né? A educação física veio, como eu brinco, quando eu falo da educação física, que foi uma escolha que não foi minha diretamente. Uma amiga falou assim: por que você não faz educação física? Você gosta tanto de dançar e de fazer exercício? Vou fazer educação física. E fiz, e passei, e me formei. E depois, já vou contar mais como que eu mudei, talvez redirecionei a minha área. Mas o convite da Vitória veio e vou contar para vocês aqui que demorou para a gente conseguir acertar uma data. Mas hoje saiu. Bora Sim. lá falar sobre lugar. Eu gosto de dizer que eu falo sobre lugar. Com certeza, Gi. E contar um pouquinho da sua história. E eu falo ali já puxando um pouquinho o que você falou, né? Então você foi direcionada para fazer educação física e não foi por você, né? Isso Uhum. já conecta um pouquinho do tema que a gente vai conversar aqui também, né? Sim, sim. Parte um pouquinho de constelação, um pouquinho das leis, um pouquinho do que você traz de questões emocionais. Uhum. Mas antes de tudo, vamos conhecer um pouquinho da sua história, Gi. Como Ok. que você conhece a parte da terapia, psicoterapia? Então vamos lá. Eu estudei a graduação, né? Estudei educação física, me formei, trabalhei em academia por alguns anos e em 2006 eu estava, vou dizer, sem emprego praticamente, estava com uma academia dando aula e conheci uma pessoa que falou assim: por que você não vai dar aula em escola? E aí eu fui para a escola. E em 2008, 2006, 2007 e 2008 eu conheci meu atual marido. E foi ali que a gente teve a gente acabou casando. A primeira gestação, como eu digo no meu relato aí, na minha primeira gestação não desenvolveu, eu tive um aborto e já havia olhado para mim, já havia feito alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal no passado, mas não me aprofundei, né? Eu não tinha me aprofundado, eu já tinha passado por processos depressivos. Durante o podcast aqui eu vou contando um pouquinho mais. E foi em 2010, na minha segunda gestação, no caso, 2010 para 2011, quando eu descobri uma má formação da minha segunda filha. E ali eu parei e comecei a falar: o que está acontecendo? Primeiro, não desenvolve. A segunda tem uma má formação, né? O que o Criador, o que Deus, né, tá querendo me mostrar? E, enfim, foi depois da Mariana que eu comecei a aprofundar esse meu conhecimento. E foi durante a vida dela, que foi uma vida breve, de 8 meses, que eu conheci a constelação familiar. E foi durante uma constelação, olhando para o sintoma da minha filha, que eu compreendi que eu estava fora do meu lugar, que eu estava em lealdades a memórias do meu sistema familiar, que eu estava em lealdade a memórias principalmente do lado da minha mãe, da minha avó materna, e eu não olhava para a minha vida. Eu vivia fazendo as coisas para agradar os outros, como a gente falou da educação física. Eu sempre gostei de atividade física, desde pequena. Gostava de dançar, gostava de fazer, até brincar que era palestrante, me apresentava em programas de auditórios, né? Brincava que estava me apresentando. Mas eu fui fazer o quê? De pronto, assim. Fui estudar artes cênicas, eu gostava também de teatro, e engenharia. Olha minha cara de engenheira, né? Minha engenharia de alimentos. E estava infeliz.
não com as artes cênicas, mas eu acabei deixando o teatro por crenças e por preconceitos familiares e continuei na engenharia, mas eu estava infeliz. Então, essa amiga que me conhecia e, falou, e filha de 2 educadores físicos, tenta educação física. Eu não pensei 2 vezes, pensei, vou tentar, né? Em vez de voltar para o teatro, eu fui tentar. E passei na Universidade Federal, então eu acreditava assim, não, é Deus, que eu passei na Federal, né? Tá abrindo caminho. E realmente foi um curso que me abriu muitas portas. Eu gostava de dar aula em academia, não era uma coisa que eu não gostasse. Mas por alguma questão eu não me desenvolvia, eu não evoluía naquela profissão, eu não evoluía naquele lugar. E aí que eu fui para a escola porque a gente precisava de dinheiro, né? Eu precisava do dinheiro para me bancar. Não podia com 20 e poucos anos ainda ficar tudo pedindo para minha mãe e para meu pai. E na escola eu tinha essa certeza. Porém, depois da chegada da Mariana, eu também comecei a olhar que não, tinha alguma coisa errada. E não era a minha profissão somente, né? Era a minha postura diante da vida. Era o que eu fazia que não condizia com o meu movimento de vida. Eu vou falar aqui o que significa isso. Resumindo, né? Depois que a Mariana faleceu, eu fui olhar para mim. Então, eu comecei a minha especialização em psicologia corporal, familiar, sistêmica. É esse nome mesmo, gente, é a especialização em psicologia familiar, corporal, sistêmica. A gente estuda tudo em uma especialização só. E daí fui estudar constelação familiar, outros cursos que eu fiz de formação, entre eles um aprofundamento em trauma, um aprofundamento em relacionamento interior, como que a gente se conecta com a nossa essência. E isso me abriu portas para hoje eu poder dizer que eu posso sim, que eu sei sim ensinar pessoas a terem uma vida mais leve. Ou seja, deixar o que não é seu com cada um, com os seus respectivos, e carregar apenas o que é teu. Porque a vida, ela não nasceu, a gente não nasceu para carregar peso. A gente nasceu para fluir. E quando tá difícil, quando as coisas não andam, quando parece que tá tudo meio que. Tem muitos clientes que relatam, Gi, parece que eu tô carregando, parece que tem uma âncora me prendendo. Parece que eu tô com aquelas bolas de ferro, né, que a gente Tô vê em desenho amarrada, né? animado, que eu tô carregando. É porque não tá no teu lugar. Né? Você está fora da tua cadeirinha, você está fora do teu encaixe, você está querendo entrar num lugar que não é seu. E tudo isso por lealdade, tudo isso inconsciente. Ninguém faz nada, vou carregar esse peso, não. Que Bom, legal. aí estou aqui, né? E depois disso, muitas pessoas perguntam e às vezes acabo esquecendo de contar. Depois que a minha filha faleceu, que eu estudei, tudo isso ainda veio. Né? Logo em seguida, 2 anos depois, eu tive mais uma filha, que hoje tem 10 anos, a Celina. E depois da Celina veio a Estela. Então tem uma filha de 10 e uma filha de 6. Por isso a gente coloca ali, né? Esposa, mãe e tudo que vem junto aí. Sim, com certeza, Gi. Eu fico assim quieta porque é sempre muitos ensinamentos que eu tenho com cada fala sua. E até a questão, você falou, abordou ali, né, em uma das suas falas, a questão da constelação familiar. Como que você descobriu isso, né? Porque eu descobri há pouco tempo, inclusive com você, conversando em um dos nossos grupos de conexões, né? E aí que eu fui me aprofundar e a gente conversou um pouquinho mais. E você, como que nesse período difícil você acabou descobrindo a constelação? E como que ela te... E o que é também, né? Porque acho que Eu tem ia muita falar. gente que não sabe o que é a constelação familiar. Eu vou falar primeiro o que não é constelação familiar, e aí eu já digo o que é, e eu conto como que eu cheguei aqui, tá? Então, o que constelação familiar? Não é mapa astral, Sim. não é Não. astrologia. Muitas pessoas falam assim: ah, você faz mapa? Eu sou Áries ascendente em Escorpião. Eu sou. Mas a pessoa, eu não, eu não trabalho com Não, astrologia. é bem Não, diferente. a constelação familiar não é astrologia, ela não é religião, ela não é adivinhação. O que ela é? Ela é uma abordagem terapêutica breve. Um alemão chamado Bert Hellinger estudou várias abordagens terapêuticas, entre elas psicanálise, a análise transacional, a própria hipnose, entre outras.
E ele observou, está descrito em todas elas. Né? Eu, como fiz a especialização em psicologia, eu posso dizer, está escrito de formas diferentes em todas elas. Ele observou 3 leis, que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. A lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Então, a partir dali, ele trouxe uma observação assim: todo sistema familiar, todo sistema e familiar, o sistema familiar, porque da onde a gente vem, ele precisa obedecer essas leis. Se alguma delas está em desordem, em desarmonia, vai acarretar um sintoma. Ah, mas como é que você descobre isso? É carta? É adivinhação? Não. Através do posicionamento de pessoas em um ambiente, quando a gente faz um grupo de constelação presencial, ou através de bonecos, ou através de imaginação. Eu peço para o meu cliente, fecha os seus olhos, visualiza tal, visualiza isso. Onde está essa pessoa em relação a você? Onde está essa? E dependendo do lugar onde ele me conta que está posicionado, tem uma leitura, vou usar esse termo, né? Tem uma observação. E aí a gente faz perguntas. O que aconteceu na tua infância? Como você olhava para o seu pai? Como você olhava para sua mãe? Quem é maior? Quem é menor? E a pessoa vai contando e a gente vai falando, você está vendo que aqui está fora do lugar? Que você deveria estar aqui? E aí a pessoa começa a tomar consciência. Então, o que é constelação? A constelação é você tomar consciência do que está fora de ordem, do que está fora do lugar. Uma pessoa quando constela, você quando fala assim, nossa, girou uma chave aqui, constelou. Por quê? Você tomou consciência, acendeu uma luz. O que a gente faz quando a gente toma consciência de algo? Muda. A gente escolhe. A gente tem a possibilidade de escolher. Nem todo mundo muda, Vi. É, verdade. Nem todo mundo muda. Não vou usar o nome da marca, mas tem muitas pessoas que sabem que um líquido escuro com uma embalagem assim, né, vermelha, preta e tal, faz mal para a saúde. Muitas pessoas sabem. E tem muita gente que continua tomando. Assim como aquele outro objeto que a gente solta uma fumacinha, muita gente sabe também que faz mal para a saúde. Tem consciência, mas não muda. Por quê que não muda? Porque tem uma lealdade. Então, na constelação, às vezes a pessoa pode identificar por que ela tem uma lealdade de comer tanto doce. Por que ela fuma? Por que ela bebe? Por que ela gasta? Por que ela não vive relacionamentos saudáveis? E ela vai escolher. Ah, agora que eu sei que eu estava leal a esta memória da minha avó, do meu avô, de um irmão que não nasceu, eu posso escolher viver a minha vida. É uma decisão, né? E chama-se constelação, porque o nome em alemão, que eu não sei pronunciar, era um nome que, traduzindo ao pé da letra, né, ele quer dizer assim, alinhamento, organização, mais ou menos isso. Então, alinhamento familiar. Eu falo alinhamento, né? Meu método chama-se Alinhe-se. Mas quando foi para os Estados Unidos, no inglês ficou constellation. Daí virou constelação. Você olha para o céu, você vê um conjunto de estrelas. Ah, aquela é a constelação de Órion, constelação de Escorpião, constelação. Você vê elas harmônicas. Só é aquela constelação porque elas estão em harmonia. Quando se tirar uma estrela dali, já não é mais aquilo. Então a família precisa estar em harmonia. Cada um precisa estar ocupando o seu lugar. E como que eu cheguei? Como que eu conheci? Então minha filha nasceu com essa má formação e em abril de 2011, 2012, ela nasceu em 2011. Em abril de 2012 ela internou com uma doença pulmonar. E tratou a doença, mas ela continuou tendo alguns sintomas que os médicos não identificavam. E uma grande amiga, minha comadre, me ligou um dia e falou: Gi, por que você não faz uma constelação? E eu fiz a cara que todo mundo faz. Hoje ainda tem muitas pessoas que não conhecem. Que isso? Ela me explicou brevemente, e como eu confio muito nela, eu não parei, não pensei 2 vezes. Eu falei, ok, vamos fazer. E nesse tempo eu estava no hospital, então meu marido foi no encontro onde aconteceu essa constelação. Gente, não é nada místico. Ai, aconteceu um encontro, é um ritual. Não. É uma sala com pessoas sentadas
onde as pessoas Conversa. representam, elas não sabem da minha história. Elas são escolhidas pelo próprio constelado, pela própria pessoa que leva o tema, e elas vão representar algo que elas não sabem o que é. Né? Essa parte precisa assistir, participar para realmente compreender. Mas enfim, meu marido foi. Sei que quando ele voltou, ele falou bem assim para mim: eu não entendi nada. A única coisa que eu sei é que a pessoa que representava a nossa filha, que não sabia, chegou para mim e disse assim: eu não sei quem eu sou do seu sistema, mas eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Aí eu falei: como assim? Se ela tá doentinha aqui, como é que a pessoa tava bem? Nossa, cheguei a me arrepiar agora. E aí a terapeuta entrou em contato comigo, né? E falou: olha, a questão da sua filha, ela está com esse sintoma porque ela está querendo te mostrar que você precisa olhar para a sua vida. Ó, eu me arrepio. Você olha muito para o passado. Você olha muito para o que já foi. E aí, como que a gente chama isso na abordagem da constelação? Você olha para a morte. É que quando eu uso esse termo, as pessoas, nossa, mas eu tô olhando para morto, para gente morta. Não, você está olhando para o movimento de não vida. Daqui para frente é vida, flui, Sim. vai acontecer. Tudo o que aconteceu há 2 minutos atrás já morreu, já não existe. Então eu vivia num movimento como se eu estivesse de costas para a vida o tempo todo. E aí essa minha filha vem, mas é um castigo? Não. É o que acontece, é o que eu busquei, né? É como se o meu sistema falasse assim: olha, você precisa olhar para a vida. Você não está olhando. Então, vem um bebezinho que me mostra isso. E aí, eu fui estudar, fui constelar, fui trabalhar tudo que tô aqui. E foi assim que eu cheguei lá, né? E depois que eu trabalhei a constelação, até a engravidar da Celina, que minha filha Celina, quando chegou, vocês olham para ela, depois que alguém quiser espiar no Instagram, ela vai ver, eu tenho às vezes tem foto delas lá. A Celina é super saudável, não apresenta nada. A Estela também. Por quê? Porque não era um problema genético, não era um problema. Até o genético a gente olha, tá? Mas é porque eu comecei a olhar para a vida. Então eu permiti que a vida chegasse. Eu não estava permitindo que a vida viesse. Então vem a vida e vai. E eu estava leal a uma memória da minha avó, como eu contei. A minha avó, ela em vida perdeu 5 filhos e o meu avô. Então era muito, ela sofreu demais. E eu admirava ela assim, a nível. Eu achava ela a mulher mais forte do mundo. Eu falava, quando desde pequenininha, ai, a minha avó, ela é tão forte. Ela perdeu 5 filhos e o marido. Olha como ela é forte. E eu tava fazendo o quê? Repetindo a história dela. Para eu ser forte, para eu ser vista, eu preciso passar. Eu vou passar por isso. Já tinha levado 2, né? Sim. E aí eu encerrei esse ciclo. Enfim, vamos lá. Que legal. Uma coisa conecta a outra, né? Você começa, a constelação, eu, depois que eu conheci, para mim foi algo extraordinário, porque você começa a conectar coisas que sem a constelação você não teria a ideia de que aquilo poderia estar ocorrendo por algo que você estava repetindo. Então, eu escolhi mudar. A gente me conheceu antes. E como a consciência do que acontece faz você mudar para algo melhor. E você realmente começa a colocar a tua vida para frente. É diferente. E você comentou um pouquinho das leis, né? São 3 leis. Quais são elas? São 3 leis ou 3 ordens. E o que é uma lei? Não do aspecto jurídico. O aspecto jurídico é algo que foi criado para organizar a vida. Mas quando a gente fala em uma lei sistêmica, ela é uma lei, é algo que existe. Ninguém foi lá e falou, vou criar uma lei agora do pertencimento. A partir de agora, todos pertencem. Sim, isso já existe. É óbvio que se uma pessoa está aqui, a Vitória está na minha frente, é óbvio que ela existe. Mas não é só sobre quem está na tua frente. É sobre aqueles que não vieram também. Então, a lei do pertencimento, ela nos fala que dentro de um sistema familiar, todos pertencem. Todos têm um lugar, até aqueles
que não chegaram. Como eu disse da minha história, minha primeira gestação foi um aborto retido. O que significa? Não desenvolveu o embrião. Teve a fecundação, formou o saco gestacional, mas, puf, não desenvolveu o embrião. Pela medicina, não tem bebê, não tem vida, não tem nada. Na sistêmica, teve uma fecundação, então tem um lugar. Ele pertence. Eu não posso dizer que a Mariana, que foi minha filha que veio depois, é minha primeira filha. A Mariana foi a segunda. Se eu excluo o meu primeiro filho, que eu chamo de Rafael, eu dei um nome para ele. Se eu excluo esse filho, eu coloco ela num lugar que não pertence. Eu já vou emendando aqui a lei da ordem, tá? Eu coloco ela num lugar, fica aí microfone. Eu coloco ela num lugar que não é dela. Seria muito pesado se ela tivesse uma outra condição de vida, né? Seria muito pesado para ela carregar o lugar de filha, de primeira filha, que não era dela. Seria muito pesado para ela carregar a memória daquele irmão que não veio. É como se eu olhasse para ela e falasse: você está fazendo pelo seu irmão. E não tinha como, né? Então, eu deixo com ele o lugar dele, com ela o lugar dela. E aí, quando veio a Celina, ela é a terceira. Já estou falando de ordem. O que acontece quando a gente exclui depois a Celinha, que é a quarta? Isso entre meus filhos. Gente, vou fazer confusão na cabeça de vocês aqui, mas é para bugar um pouquinho para vocês começarem a entender. Eu sou a terceira esposa do meu marido. Ele já tinha 3 filhos antes do nosso relacionamento. Então, como minhas filhas, a Celina e a Estela são a terceira e a quarta. Mas como filhas entre irmãs, elas são a sexta e a sétima. Porque tem 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, tudo isso na lei da ordem a gente conta. Porque se eu excluo qualquer um deles, a tendência entre irmãos é de que um carregue o peso do outro. Onde mais há exclusões? É só de abortos? Não. Eu posso excluir uma pessoa da minha família que é usuário de droga, que é homossexual, que tem uma deficiência. Ou os negros foram excluídos, os índios, os estrangeiros excluídos. Então, tudo que a gente não quer ver, tudo aquilo que eu rejeito, dentro da sistêmica nós falamos assim: corre atrás de você até alcançar. Então, se eu olho para alguém que eu acho diferente de mim, que eu não aceito como essa pessoa é, eu estou excluindo. Eu estou dizendo que ela não deveria existir. Sabe o que acontece? Eu olho para mim, eu tenho comportamentos semelhantes ao dela. Que absurdo, as pessoas dizem para mim. Jamais eu vou ser igual àquela mulher do meu marido, aquela primeira esposa do meu marido. Nunca. Porque aquela mulher traz uma lista. Daí eu começo a perguntar, pego o comportamento da cliente, eu faço isso, tá? E eu começo a fazer o cliente a enxergar que nem sempre o ser igual é repetir exatamente o mesmo comportamento. Vamos pensar que a gente tem 2 polaridades? Positiva e negativa. Sim. Elas fazem parte de um todo. Pega o globo. Polo Norte e Polo Sul. Eles são fragmentados? O Polo Sul está num lugar e o Polo está fora da Terra? Não, eles estão no todo. Então, o positivo e o negativo está no todo. O que acontece são nuances entre um e outro. Então, o que o sistêmico faz? Se eu acho que uma pessoa é má porque ela roubou, eu preciso olhar no meu sistema se não tem alguém que foi roubado. Por isso que eu tenho. Ou sinto muito em lhes informar que lá no passado alguém do sistema de vocês roubou alguém. Alguém do sistema matou alguém. Alguém do sistema foi morto. Por quê? Por sobrevivência. Então, a lei do pertencimento, ela nos coloca numa. Eu gosto muito de trazer isso, que é a lei da sobrevivência. A pessoa, ela prefere abrir mão da vida dela para pertencer. Não tem um excluído. Então, eu deixo de viver a minha história. Eu vivo a vida daquele excluído para que me vejam. Que forte. Né? Para que, na verdade, para que vejam ele.
Eu abro mão da minha vida, eu vou viver a história da minha avó para que ela seja vista. Eu preciso devolver o lugar dela. Eu preciso devolver o lugar desse meu irmão. É pesado, mas existem N pessoas vivendo assim. Até que eu deixo o destino do outro com o outro e volto para o meu lugar. E isso também tem a ver com a ordem. Mas na ordem, além de ter esse lugar que eu falei dos irmãos, né? Um do ladinho do outro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 10º irmão, existe também uma ordem de hierarquia. Eu gosto de distinguir quando eu sou na didática, quando eu explico para os meus alunos e para os meus clientes, ordem, visualiza dentro da lei da ordem, visualiza na horizontal. Então, irmãos, relacionamentos, sejam relacionamentos de amizade, relacionamento entre marido e mulher, são relacionamentos entre iguais. Eles são do mesmo tamanho. Eu e você aqui, Vi, nós somos do mesmo tamanho. O que me difere de você aqui hoje? No conhecimento sobre sistêmica, eu vim antes de você. Eu não sou maior. Como anfitriã, você veio antes. É só isso. Não existe alguém que é maior ou menor. Eu não sou tua mãe, você não é minha mãe, então não tem como, tá? Agora, a hierarquia, sim, familiar coloca quem veio antes é maior no sentido de meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus bisavós. Eu gosto de trazer que as pessoas visualizem atrás delas como se fosse uma escadinha. Então, no degrau acima, seus pais, o outro degrau, seus avós, e no outro, seus. Então, o que está lá atrás, o teu ancestral, o antepassado mais antigo, ele é muito grande. Por que a gente considera eles grandes? Porque eles passaram por muita coisa para que você pudesse estar aqui hoje com um microfone, vocês assistindo uma gravação de um podcast que o rapaz está aqui, depois vai editar o vídeo, vai botar a legenda, e aí você vai pegar o seu celular deitado na cama e vai ouvir. Ou você vai estar dirigindo e vai botar no teu carro, porque tem Bluetooth, e você vai botar no teu celular. Foi porque eles viveram tudo que eles viveram. Você bota a roupa na máquina para bater? Porque tua tataravó lavou roupa na beira do rio? Por isso ela é grande. Não melhor, maior que você. Você já é uma versão melhorada deles. E a última lei, que é a lei do equilíbrio. Eu preciso entender muito bem o pertencimento e a ordem para eu entender o equilíbrio. O equilíbrio ele só existe entre iguais. Equilíbrio de troca. Não tem como eu equilibrar a troca com a minha mãe. Hoje eu tô voando aqui. Não tem como eu equilibrar a troca com a minha mãe e com o meu pai. Você consegue devolver tua vida para sua mãe? Fala, mãe, olha, embala, tá presente, né? Estou aqui para equilibrar com você a minha vida. Consegue? Mas não há o que você faça. Você pode dar uma mansão para sua mãe, um carro de luxo, uma viagem pela Europa, fazer o que for. Nunca você vai conseguir alcançar o que ela permitiu que acontecesse com você, permitiu que a tua vida fosse possível. Sim. Tá? Agora, você e teu namorado, você dá um presente para ele, ele vai lá e faz alguma coisa boa para você. Então, existe um dar e tomar. E esse equilíbrio não é sobre dar e receber. Porque o receber eu fico aqui. A gente recebeu lá dentro da barriga da mãe, a gente ficava só no receber. O receber tá aqui. Me dá, me dá, me dá. Pode te dar um monte de coisa. Se você não tomar, que eu falei sobre a decisão, quando você constela, você recebe a informação. Você toma essa informação, você assimila, você faz uma mudança. Então, quando você toma, ele é ativo. Então, o equilíbrio existe entre dar e tomar. E nem sempre é com a mesma pessoa e da mesma forma. Eu e a Vitória, há um tempo, 1 ano, 2 anos, Uau. 1 ano atrás, a Vitória participou de uma sessão diagnóstica comigo. Ah, mas ela não me contratou, ela não fez uma mentoria, ela não fez uma. Olha o que ela fez hoje. Estou te contando que é legal trazer isso. Ela me fez um convite de trazer o que eu trouxe para ela para muitas outras pessoas. É um equilíbrio de troca. Eu fiquei esperando? Não.
Porque se não viesse de você, poderia vir com outra pessoa esse equilíbrio. Outras pessoas me contratam. É como a gente entende. Sabe, vou finalizando aqui, então eu vou ficar até amanhã. Sabe quando alguém fala assim pra você, porque você, olha o que você tá fazendo pra mim. Porque você é uma pessoa arrogante, porque aí você fala, mas eu nunca fiz nada pra ela. Por que ela tá falando isso pra mim? Não é sobre você. É. É lá no passado, pra alguém você fez isso. Mesmo que você não lembre. Às vezes você maltratou alguém. Às vezes você falou algo pra alguém. E daí essa pessoa vem pra te mostrar. Ó, lembra lá na quarta série que você puxou o cabelo da tua coleguinha? Então, em um momento o sistema ele vai buscar o equilíbrio. Em algum momento isso vai voltar. Algumas pessoas chamam de lei da ação e reação, lei do retorno, né? Na sistêmica é dar e tomar, sem esperar em troca. Deixar que o movimento aconteça. Bom, vejo que você quer me perguntar mais. Porque se você deixar, A gente só nós vamos faz dividir em módulos em esse módulos, podcast. vamos lá. Eu acho que a gente tá quase, já tá encaminhando para o final, mas eu Sim, tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bem importante, que é como essa postura diante da vida influencia a questão dos relacionamentos, a questão dos amigos, do relacionamento amoroso, da nossa própria profissão. Porque quando você tem essa consciência, você constela, quando você tem o entendimento, é até o início que a gente comentou, né? A gente faz a vida seguir um pouco mais leve. sim. Então imagine você no seu relacionamento, seja o seu relacionamento de casal, seja no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento com os colegas, ou até mesmo com a tua profissão. Se você sente que tem algo que não flui, eu falo, ninguém me ouve, ninguém me escuta. Tem pessoas que falam assim, parece que eu tô falando pra parede. Vou pegar esse exemplo. Uhum. Você se sente excluído, você se sente não visto. Leal a quem você está sendo. O que aconteceu no teu sistema ou a quem no teu sistema não foi visto. Investiga se não teve um irmãozinho que deixou de nascer. Investiga se não teve alguém no teu sistema que tinha alguma questão e foi banido do sistema. O que vai mudar? Quando você tomar consciência disso e falar, nossa, é verdade, minha mãe contou que antes de mim teve um irmãozinho, né? Talvez eu estivesse olhando para ele. E aí quando você senta na tua cadeira, a minha perna ficou até mole aqui. Quando você senta na tua cadeira, quando você senta no teu lugar do, do palco, do teatro da vida, você consegue olhar, enxergar a cena de maneira completa. Você não tem dúvidas, você se posiciona melhor, você não tem medo mais de falar o que você pensa. Vocês pensam que para eu falar tudo que eu estou contando aqui da minha história, que fácil, demorou algum tempo. Porque, o que as pessoas vão pensar? Ela deixou um curso de educação física, ela deixou o serviço público. Eu não contei, eu era concursada 40 horas. Eu já deixei 20, então eu estou quase deixando as outras 20 horas de serviço público, que todo mundo almeja. Para quê? Para ensinar as pessoas a terem uma vida mais leve. Assumir o posto da tua vida. Então, o que muda é isso. Eu olhar para o meu marido e parar e falar, peraí, eu estou falando isso para ele, que lugar que eu estou? Eu sou a esposa, eu sou a mãe, eu sou a filha dele? Peraí, o que eu estou ocupando aqui? Com os teus pais? Eu dou ordem nos meus pais, mas meus pais não tem jeito. Você está rejeitando nos teus pais? Tem uma coisa que eu não falei, Vi, que é bem importante. Nós somos 50% pai e mãe. Quer você goste, quer você não goste, quer você tenha conhecido, quer você não tenha conhecido. Geneticamente, biologicamente, você é um espermatozoide e um óvulo que se fundiram e formou você. E junto com eles veio todo o DNA dessas duas pessoas. Então, existe uma maneira bem fácil de você tomar seus pais. Tomar não, você começar a tomar, você começar a olhar para eles. Lista, isso é um exercício, vou deixar de presente aqui. Dou para os meus clientes isso. Lista 5 características do seu pai e 5 da sua mãe, que você goste, que você não goste, tá? E depois olha para essas 5 características e se veja nelas. Nossa, tem gente que fala assim,
eu sou o meu pai. Você é. E tomando consciência, você começa a aceitar aquele homem comum, aquela mulher comum. Muda a tua postura diante da vida, porque a partir do momento que eu tomo pai e mãe, eu ganho coluna, eu ganho perna, eu consigo caminhar. Se alguém me fala alguma coisa, isso não é meu, é dela. A pessoa está falando isso porque está incomodando ela, não é comigo. Sim. Tá? Então muda nesse sentido. E o último exemplo que eu gosto sempre de trazer, imagine que você pilota uma Ferrari. A Ferrari é a tua vida. Não sei se você gosta de Ferrari, mas eu estou usando esse exemplo. Só que ao seu lado tem a McLaren. E o piloto da McLaren naquele dia passou mal. Vai ficar lá o carro dele. Não tem um piloto reserva. Também não pôde. Deu um problema na alimentação dos pilotos dessa. Vai falar, coitado, né? Eu vou lá dirigir o carro dele. Você deixa a tua Ferrari na pista e vai pilotar a McLaren. Quem vai vencer? Eu? Pois eu que estava dirigindo? Claro que não, porque a tua vida está na Ferrari. E tem muita gente que está pilotando a vida de outros. Tem muita gente que está conduzindo a vida dos outros, por isso que não vai. E deixa a vida dela parada ali. Começa a secar o óleo, o motor vai fundir, aí dá dores no corpo, sintomas físicos. Aí dá pra gente falar disso mais pra frente em outros momentos. Mas é assim, você assume a tua postura e flui. Perfeito, Gi. Meu Deus. Até eu vou ter que reassistir o podcast de Não, tanta a informação. gente vai assistir, a gente vai gravar mais. Podem Isso. aguardar aí. Isso, inclusive podem mandar aí se tiverem alguma Perguntas. dúvida, pergunta, até outros temas que a Gi com certeza aí pode estar ministrando pra gente. Sim, com certeza. E é isso. É um canal exclusivo no YouTube? Como é que é o canal deles? Isso, tem no YouTube, tem no Spotify também, tem no Instagram. Inclusive, aproveitando, já deixe seu Instagram. Eu vou dizer, deixa comentário lá no YouTube, mas se tiver alguma dúvida específica, precise falar. Ai, agora eu fiquei mexeu aqui. Meu Instagram, Gisele, com 2 L's, Maltaca. Você me encontra. E aí, manda lá, ó, assisti o podcast da Ensino e quero saber isso aqui que você disse. Fiquei curiosa ou curioso, tá? Traz que eu respondo vocês. Perfeito. Eu já deixo a dica aí também para quem quiser. Não sei se você faz ainda as sessões diagnósticas, Gi? Faço sessão diagnóstica, faço a constelação. Perfeito. Deixo a dica aí para fazer porque é algo extraordinário e muda a vida de vocês. Se você está preparado para mudanças, com certeza faça porque abre a tua vida. Se você está sentindo que a tua vida está travada, é um negócio assim para você realmente enxergar o ponto de inflexão. Eu não sei que momento você vai assistir esse podcast. Nós estamos gravando ele no final do ano, novembro. Pode ser que você assista em outro momento. Mas não fique esperando assim, vou esperar o ano que vem, vou esperar o mês que vem, vou esperar meu aniversário, Quando você perceber que você está pronto, quer olhar para alguma coisa, olha naquela hora, porque é a gente chama o teu sistema te mostrando que é possível. E a gente se sente preparado para a mudança, né? Gente. A gente se sente preparado. Eu fui num encontro, abrindo umas coisas extras aqui, eu fui num encontro com a Vitória, daí eu ficava olhando para ela. E ela olhava, eu ficava olhando para. A hora que ela foi falar, foi dar uma mini palestra, eu falei, Vitória, você é Vitória? Sim, sou eu. Gente, enfim. Então, se você está preparado para mudanças. Às vezes o terapeuta não está tão preparado para ver a mudança do cliente, mas o cliente muda. Mas é muito gratificante, né, Gi? Muito. Gi, muito obrigada. Obrigada eu, querida. Eu espero a gente marcar outros podcasts. Com certeza, aí. Com certeza. Seu tempo, obrigada por tudo mesmo. Eu que agradeço. Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu não falei. Eu trouxe essa caneca para vir e nessa caneca eu falo muito sobre o nosso lugar. Quando eu encontro o meu lugar, quando eu estou no meu lugar de força, eu decido que eu posso trazer os meus sentimentos e minhas emoções à tona. Então eu posso sentir raiva, alegria, tristeza, posso sentir gratidão, posso sentir amor. Eu posso tudo. Só que quando eu estou aqui com força, eu sinto e eu escolho se eu vou ficar na raiva ou se eu vou entender o que aquela raiva quis me mostrar. Né? Então isso aqui é o teu presente. Muito obrigada. Depois você usa para deixar registrado, porque às vezes as pessoas acham assim, então quer dizer que eu não posso ficar assim, eu não posso sentir esse sentimento. Deve, mas olhar o que ele quer te mostrar.
Perfeito, Gi. Tá bom? Muito obrigada novamente e a gente vai partindo para o encerramento. Com certeza, não, tá tudo bem. A gente faz o A gente só próximo. vai. Próximo modo, próximo podcast, a gente vai decidir o tema e a gente volta a conversar. Com certeza. Obrigada por todos. Muito obrigada, gente. Até a próxima.